Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez à nossa live semanal. E hoje nós vamos falar sobre o Reiki, né? Sobre a energia Reiki, sobre a formação do Reiki. E nós também vou passar para vocês o que é a terapia Reiki, né? E o que é a formação em Reiki. O que você vai esperar dessa terapia reikiana, o que você pode esperar de uma terapia com Reiki e o que você pode esperar da terapia, da formação do Reiki, né? Que agora em março nós vamos ter a minha primeira turma de 2026, a primeira turma presencial agora em março, então o Reiki 1 e o Reiki 2. O que esperar dessa formação, né? O que esperar do ser reikiano, tá bom? Então, tô só esperando, vou dar mais 2 minutinhos, tá? Pra gente começar. Mais 2 minutinhos não, né? Mais um só já tá bom. E nós vamos tentar, né? Vou tentar passar pra vocês todo o universo reikiano, tudo que o Reiki significou pra mim, o que ele significa, né, na minha vida, como a minha vida mudou depois do ser reikiana, tá bom? Chegando mais um pessoalzinho aqui, lembrando que vai ficar gravado, né? E você pode depois assistir quando você quiser. Boa noite, Silvana. Obrigado pela presença. Então, vamos lá, né? Primeiramente, quero agradecer vocês pela atenção e queria explicar rapidamente, né? Eu sou Elisângela, sou formada em biomedicina, tá? E eu tenho especialização em PICS, que são as práticas integrativas complementares, o qual eu trabalho com a terapia Reiki e a terapia floral, né? Tenho um consultório, atendo no meu consultório e ministro o curso de Reiki porque eu sou Reiki Master. Então, eu tenho essa autonomia de formar novos reikianos. Tô aqui no meu guia, tá, gente? Que eu tenho que olhar aqui para eu não me perder. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é o Reiki, né? O que é essa energia Reiki que tá sendo tão falada, né? Ultimamente, não sei se porque o meu algoritmo, por eu ser reikiana, mas eu recebo muita coisa, né, sobre o Reiki. Vou baixar mais aqui um pouquinho. Então, o que é o Reiki, né? O Reiki, então, ela é essa energia universal, né, que Mikao Usui, ele desenvolveu essa técnica de canalização dessa energia universal através de um reikiano. Ele canaliza essa energia universal e transmite para uma pessoa, né? Através das suas mãos. Então, tem todo um processo. A canalização é feita pelo nosso chakra coronário e ele desce e sai pelo chakra cardíaco através das mãos. Então, o Reiki, ele é essa cura, né? Que a gente fala, esse potencializador de cura, essa transformação emocional que um reikiano passa para um paciente, né? Então, o Reiki, ele é essa energia vital, tá? Essa energia de equilíbrio que passa para uma pessoa quando ele vai procurar a terapia reikiana, tá? E o reikiano, que é essa ferramenta, esse canal de canalização energética, é aquela pessoa que faz a formação reikiana, porque existe uma metodologia para que você possa fazer essa canalização, né? Não é qualquer pessoa que consegue aí canalizar a energia Reiki. Ela precisa de um treino, ela precisa de uma metodologia que ela vai receber durante esse treinamento, essa formação de Reiki. Então, o Reiki hoje, ele já é muito, como é que ele, né? Ele está sendo muito questionado dentro da medicina, ele já é aceito dentro da medicina, tanto é que muitos hospitais já aceitam os voluntariados que vão lá aplicar o Reiki nas pessoas que estão internadas, lógico, desde que a pessoa aceite, que ela acredite. Existe, então, esse aval da medicina já sobre essa energia de cura, sobre essa energia do Reiki, tá certo? E o SUS também, né, já está nesse processo aí de terapias integrativas complementares. Então, como que funciona? Primeiramente, eu vou falar para vocês como funciona a terapia reikiana. Primeiro, eu vou falar da terapia reikiana, depois vamos falar da formação, tá? A terapia reikiana, como ela funciona? Bom, você vai procurar um terapeuta reikiano, você vai passar por uma consulta, né, por uma anamnese. E nessa anamnese, nós, né, terapeuta reikiano, nós vamos tentar fazer não é um diagnóstico, gente, seria uma
pré-orientação de qual chakra que estaria mais ali precisando de equilíbrio, tá bom? Mas normalmente numa sessão de Reiki, você vai equilibrar todos os chakras da pessoa, né? Você vai alinhar aquela aplicação em todos os chakras da pessoa. E você acaba ficando um tempinho maior naquele chakra que o reikiano percebe que existe uma necessidade maior de tempo, tá? Então, o que ele vai provocar no corpo? A pessoa tá lá, chegou no consultório, fez a anamnese, vou receber o reiki. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai experimentar um relaxamento profundo, tá? A mente dela vai se acalmar, vai desacelerar a sua mente e as suas emoções começam a se equilibrar, né? Começa a respirar fundo, começa a ter mais atenção à sua respiração e aos seus pensamentos. Então, a sessão de Reiki, ela é isso. Você vai para um consultório e você vai receber essa energia de equilíbrio, essa energia de relaxamento, tá? E este equilíbrio, ele vai nos seus chakras, vai chegar até os seus chakras. Nós vamos equilibrar os seus 7 principais chakras, tá? Só um minutinho que eu vou pegar aqui a minha... Esqueci, a minha aluna, a minha estagiária, né? Que é a Flor. Então, a Flor aqui, ó, ela representa certinho quais são os nossos 7 principais chakras, tá vendo? Ó, coronário, frontal, o laríngeo, cardíaco, plexo solar ou esplênico, tá? O umbilical e o básico, né? Lembrando que o básico ele é voltado para baixo e o coronário para cima. Então, você tá lá na maca, deitadinha, e você vai receber o reiki nos principais chakras. Depois que você faz isso, o que acontece nesse momento? Todo o seu tecido, todos os seus órgãos correspondente àquela região daquele chakra vai começar também a receber essa energia. Então, eles também vão se equilibrar, porque tudo é vibracional, gente. E o vibracional, ele irradia para a água também, para toda essa água das células do nosso corpo. Então, todo o tratamento vibracional é assim que ele vai agir. Começa, no caso do Reiki, nos chakras e vai para a vibração celular. Então, nessa vibração celular, ele vai chegar na onde? Na água da célula. O floral é a mesma coisa. Você toma um floral, ele vai agir na onde? Na vibração celular, porque o floral, ele é um tratamento vibracional, tá? Então, isso que o Reiki vai fazer. Vai equilibrar os seus 7 principais chakras, tá bom? Aí você vai ter essa sensação de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, ótimo. Quanto tempo dura uma aplicação de Reiki? Normalmente, uma aplicação de Reiki, ela dura de 4 a 5 dias. Oi, Cris, boa noite, obrigado. De 4 a 5 dias, tá bom? Mas tudo depende da pessoa. Se a pessoa recebe uma sessão de Reiki e ela vira a esquina do meu consultório, sai do meu consultório, virou a esquina, ela já está xingando, está falando palavrão, está julgando uma pessoa, está reclamando da vida, o Reiki vai durar menos tempo. Então, por isso que a gente fala muito disso, que o Reiki, ele é um tratamento de dentro para fora. Porque você vai começar a despertar para as mudanças que você precisa, né? O Reiki não vai fazer milagre, nenhum tratamento faz milagre, né? Um tratamento holístico, principalmente, ele desperta as nossas potencialidades e também desperta a nossa necessidade de mudança interna. Você vem, você recebe o Reiki, essa energia do universo maravilhosa que tá aí. E aí? Já vou julgar, já vou sair daqui xingando, reclamando da vida? Fica difícil, né? O Reiki não vai conseguir te ajudar muito, né? Então, lembra numa passagem de Jesus que ele sempre pergunta, né? Em todas as curas que Jesus fez, ele pergunta, você quer ser curado? Né? Então, assim, você vem para uma sessão de Reiki, para uma sessão de acupuntura, para uma sessão de terapia floral, cristal terapia, barra de ácido, qualquer terapia holística. A primeira pergunta que você tem que fazer, você quer melhorar? E o quanto você está disposta a modificar o seu comportamento para que essa melhoria seja realmente uma melhoria, assim, satisfatória, né? Que ela seja realmente incorporada no seu dia a dia. Então, é uma pergunta muito importante que a gente faz,
que eu faço também, né, para os meus consulentes. Até que ponto você quer modificar para melhorar o que está te incomodando, né? Então, o que mais que fala? Qual é a indicação do reiki, né? Para quem que o reiki pode ser indicado? Gente, qualquer pessoa pode receber um tratamento de reiki. Qualquer. Desde gestante, bebezinhos, recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Qualquer pessoa. Ah, mas eu estou fazendo um tratamento de doença. Você pode receber. O reiki, ele potencializa os outros tratamentos. Ah, eu estou fazendo um tratamento para câncer, eu estou fazendo tratamento para ansiedade, para depressão, eu tenho pânico, eu tenho burnout, eu estou tomando um monte de remédio porque eu estou com esgotamento, né, mental e físico. Você pode receber a sessão de reiki. O reiki, ele vai potencializar toda essa medicação que você está tomando. O reiki pode também ajudar a ter menos efeito colateral no caso de uma quimioterapia. O reiki, ele pode te ajudar a passar por um processo de luto. Ele pode te ajudar a passar por mudanças hormonais, principalmente as pessoas que estão na menopausa, os adolescentes, né? Porque o adolescente, ele tinha que andar com uma plaquinha, né? Estou em reforma. Então começa com 12, 13 anos e vai até os 20 ou um pouco mais. Então, também pode ajudar esse adolescente, né? A criança que mudou de cidade, mudou de escola, o reiki pode ajudar? Sim, o reiki pode ajudar nessas mudanças, né? Nessa adaptação que as pessoas têm que passar. Pessoas que estão internadas, pessoas que estão em UTI, elas podem receber o reiki? Sim, e elas também podem ter potencialidade da sua cura. Por que eu digo pode ser? Porque nós não sabemos até onde vai as nossas necessidades, né? O porquê que nós estamos passando por aquela determinada situação, por aquela determinada limitação física. Então, o reiki, ele vai agir de duas frentes. Ou ele vai te ajudar a entender o porquê você está passando por aquilo, ou ela vai também te ajudar a sair daquilo de uma maneira mais rápida, mais efetiva, com mais consciência, né? Espero que esteja sendo claro para vocês. Então, qualquer pessoa pode receber o reiki, tá? Agora, sobre o tratamento de reiki, é isso, né? A pessoa vem, ela recebe o reiki, e aí o reikiano que você vai, ele pode adicionar mais terapias. Por exemplo, no meu caso, eu acabo adicionando o floral, a terapia floral, para a pessoa tomar, tipo, para ela levar para casa, para ela continuar aí reverberando todo esse equilíbrio energético. Aí cada pessoa, ela vai acabar acrescentando o que faz sentido para ela, né? O que ela já trabalha já. Agora vamos falar da formação de reiki, tá? Dos cursos. Primeira pergunta que muita gente fala: por que níveis? Nível 1, nível 2, nível 3A e 3B. Esses são os níveis de reiki que Mikao Usui deixou pra gente, né? Mikao Usui, ele é o pai, né, dessa filosofia maravilhosa que é a filosofia reiki. Através dele, através de toda a sua dedicação, que nós temos a oportunidade de nos tratar com terapia reiki e de ser reikiano, de sermos reikianos. Então, vamos lá. O que é o nível 1? O que esperar de cada nível? O nível 1, ele é o despertar. Você vai despertar para o que é o reiki. Vai despertar para a teoria do reiki. Então, o nível 1, você vai aprender a história do reiki, vai receber um símbolo de reiki, né? E vai aprender a aplicar em você mesmo, que é o auto reiki. Você vai conseguir fazer limpezas de ambiente. Você vai poder aplicar o reiki em animais, em alimentos, em plantas e também em pessoas, mas pessoas bem próximas, pessoas que têm contato com você. Porque o nível 1 não é recomendado você aplicar o reiki em pessoas como um terapeuta reikiano. Você ainda não pode ser um terapeuta reikiano, né? Você pode aplicar o reiki nas pessoas mais conhecidas. E depois de você ter feito a iniciação, os 21 dias de iniciação, né? Que aí depois disso que você é reikiano nível 1. Tá? O despertar. Eu vou despertar para a energia reiki. Aí vem o nível 2, que é a transformação. O que é a transformação? No nível 2, você vai
começar a policiar os seus pensamentos, vai se transformar de dentro para fora, tá? Em algumas mudanças para você ser um reikiano. Você vai receber mais 2 símbolos, tá? E esses 3 símbolos, né? O símbolo do primeiro mais os 2 do segundo, você vai conseguir ser um terapeuta reikiano. Você pode ser um terapeuta reikiano. Ah, então eu faço o nível 2, já posso ter meu consultório? Sim e não. Você pode porque você tem conhecimento teórico. Não, porque você precisa de um pouco de prática. Então, eu sempre recomendo aos meus alunos nível 2 para eles se engajarem, né, em algum atendimento voluntariado, para ele entender o que é essa energia na prática, para ele vivenciar como ele entra em contato com a energia do outro, vivenciar o que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, né? Porque às vezes um reikiano, uma pessoa vem procurar um tratamento de reiki, ela está debilitada emocionalmente. E a pessoa que é reikiana, recém-formada nível 2, de repente ela fala uma frase que em vez de ajudar aquela pessoa pode prejudicar. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa palavra. E o nível 2, ele traz muita atenção nossa a isso. O que eu penso e o que eu falo, o que eu sinto, né? Que é o chakra coronário, o chakra laríngeo e o cardíaco, né? E o que eu vejo, né? Com os olhos do que eu vejo, né? Ou seja, nós vamos aprendendo a ter menos julgamento, a ter pensamento mais positivo, né? A ter aquele amor incondicional, pensar no outro que ele está com problema, sem o julgamento, sem a crítica. Então, gente, isso é um processo, né? A gente passa por o ser reikiano é um processo. Então, esse processo, ele é delicado. Ninguém nasce correndo. A gente nasce, a gente primeiro engatinha, depois anda, depois corre, né? A gente não nasce correndo. Então, os níveis de reiki, eles são necessários por isso, tá? O nível 3, 3A, né, que a gente fala, que é o mestre de si mesmo. Você fecha o ciclo do reiki. Aí você vai conseguir falar sobre as viagens. No nível 3, a gente tem foco maior na viagem astral, né? No deslocamento perispiritual. O que mais no nível 3? A gente também tem sobre os mestres ascensionados, né? A gente entra em contato com os mestres ascensionados, com a teoria dos mestres ascensionados. Então, o nível 3, ele fecha o ciclo do reiki, tá bom? Eu sou o reiki, eu sou um mestre reikiano. Um mestre reikiano, ele não é o reiki master. Um mestre reikiano, ele não pode dar curso, tá? Quem pode dar curso? O reiki master, que é o nível 3B, tá? Que é o nível que eu sou, por exemplo. E me torna uma professora de reiki. Porque no reiki 3B, você tem que estar vivenciando esses outros 3 níveis há algum tempo. Você já tem que ter uma experiência como atendimentos. Entendeu? E você vai criar a sua própria apostila, tá? Então, isso é o Reiki Master. Eu posso ministrar um curso de Reiki porque eu sou um Reiki Master. Então, tá certo? Aí eu tenho um nível 3A, ok, você fechou o seu nível de 3. Ok, beleza. Então, você fechou o seu nível 3A, então você já é um reikiano, ok? E aí você vai ter mais experiência. Você só vai poder dar aula no Reiki Master. Agora, voltando ao que interessa. Por isso que eu bato tanto na tecla de que não se deve fazer o Reiki 1 e o Reiki 2 no mesmo tempo, tá? Apesar do meu curso ele ser o Reiki 1 de manhã e o Reiki 2 à tarde, é porque vai fazer o Reiki 2 à tarde quem já é reikiano nível 1, tá? E vai fazer o Reiki 1 de manhã quem vai entrar no Reiki. Por que que eu faço isso? Por que que eu bato nessa tecla? Porque você só é reikiano nível 1, gente, depois dos 21 dias de iniciação. Antes disso, você não é reikiano nível 1. Então, você não pode fazer o nível 1 e o nível 2 no mesmo dia. E, gente, o reiki, ele é uma filosofia para sua vida. Ele é muito mais do que um nível, né? Você precisa vivenciar o reiki. Você trazer ele para sua prática, que não é fácil. Tanto é que os 21 dias de iniciação, você tem alguns rituais que você vai precisar fazer, né? E aí você fala, mas e aí? Depois desses 21 dias, eu posso fazer o nível 2?
Pode, mas, gente, não tenha pressa. O ser reikiano é vivenciar. Porque às vezes você vai fazer o nível 1 e você fala, isso aqui não faz sentido pra mim. Vou fazer outro curso. E tá tudo bem, né? E uma outra abordagem, né? Depois que eu fiz o nível 1, se eu não quiser nunca mais fazer curso de reiki, eu não gostei, é difícil não gostar, mas se você não se identificou, você não precisa continuar, você não é obrigado. Você pode parar onde você parou. Eu parei no nível 1, eu só quero o nível 1, quero só fazer em mim mesmo, nos animais ali, nos meus bichinhos de casa, nos alimentos, no pessoal da minha família. Tudo bem, tá? Espera vir o chamado pro nível 2. Isso é importante. Mas se eu quiser fazer, eu só tenho esse dia para fazer. Você vai fazer? Você pode fazer, você pode fazer. Eu não vou proibir ninguém de fazer o nível 1 e 2 junto, tá bom? Só não é recomendado, tá? E aí quando você faz o nível 1, você entende. Porque é muita informação, gente. É muita informação, é muita prática. Tem gente que faz o nível 1, ok, fez os 21 dias, tá, nunca mais fala de reiki, nunca mais faz o auto reiki. E aí, né? Você tá vendo? Aí, de repente, você vai fazer um investimento maior, vai fazer o nível 1 e o nível 2. Pra quê? Né? Faz o nível 1 primeiro, se faz sentido pra você, aí você faz o nível 2. Antigamente, gente, o nível 1 era dado e você só podia fazer o nível 2 depois de 6 meses. Tem locais que o nível 1 demora 6 meses pra dar, né? O João Magalhães, por exemplo, que até escreveu aquele livro ali, ó, do reiki, que minhas apostilas são todas, maioria baseada em muitos ensinamentos dele, e você entra lá no site dele, o curso de reiki dele, nível 1, demora 6 meses, é um encontro mensal, mas são 6 meses, ou seja, é todo um processo, né? Um processo de maturidade emocional, um processo de transformação, de dentro para fora, tá? Deixa eu ver o coração aqui, tá, tô dentro. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode perguntar, pode mandar aqui as perguntas, tá? E eu já tenho umas caixinhas de pergunta aqui, que como eu tô divulgando, né? A formação agora presencial, algumas pessoas têm me fazendo, eu achei pertinente colocar aqui para você, né? Que uma eu já respondi, se eu não gostar, eu sou obrigada a continuar? Não, você não é obrigada a continuar se você não gostar. Você faz o nível 1, tá? Você conhece, você desperta para o mundo do reiki, faz a iniciação, faz a vivência, faz o auto reiki, sabe? Começa a fazer o reiki nas suas plantas, nos seus alimentos, começa a fazer o reiki na sua casa, limpando energeticamente onde você trabalha, onde você mora. Olha quanta coisa que você faz com o nível 1, só com o nível 1. Tanto é que você vai receber um e-book com 20 técnicas que você pode fazer somente com o nível 1. Olha que maravilha! Né? Então tem muita coisa para aprender. Aí você pensa no nível 2. Aí uma pergunta que me fizeram também. Se eu fiz o nível 1 com outro professor, eu posso fazer o nível 2 comigo, com você? Pode, gente. Você pode fazer comigo, você pode fazer com outro professor, tá bom? O importante é que esse professor tem que ser Reiki Master. Ele não pode ser Reiki 3A. Ele não pode ser, eu tenho um mestrado em Reiki. Não. O mestrado em Reiki é uma coisa. O Reiki Master é o que te permite ser um professor. Então, se informe, tá? Se informe bem. No caso, por exemplo, o meu certificado, ele tem ligação, ele está vinculado com a ABRA-TH, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, né? Por isso que você tem, ele vai contar como horário, carga horária, para você, se você resolver ser um terapeuta holístico. Com o meu certificado, você vai juntando os seus pontos, lá que tem um mínimo de horas necessário para você ser um terapeuta holístico. A partir de que nível posso trabalhar como terapeuta reikiano? A partir do nível 2, você pode trabalhar, mas lembrando, você tem que ter uma vivência reikiana, uma vivência na prática de atendimentos reikianos para você poder trabalhar. Mas como eu vou conseguir isso? Já falei aqui, mas vou repetir, né? Como eu vou conseguir isso? Quando eu formo no nível 2, eu indico aos meus alunos para que eles se inscrevam como voluntários em locais próximos de onde eles moram, né? Em instituições de hospital que aceita a aplicação de reiki, e ele faz parte de um grupo, né? Quando você faz comigo, você faz parte de uma egrégora, né? De uma egrégora minha. E a gente tem um grupo de WhatsApp, onde eu tô sempre colocando informações sobre o reiki, tá bom?
E aí você fazendo esses atendimentos voluntariados, você vai começar a se afirmar. Fazer uma anamnese, ver o que a pessoa está trazendo, né? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala para a pessoa que a gente está atendendo. Então, gente, tudo isso cobra da gente mais informações psicoemocionais, né? Um terapeuta reikiano, ele não é um psicólogo. Psicólogo é um psicólogo, é um psicoterapeuta. Mas um terapeuta reikiano, ele vai indiretamente lidar com a dor do outro. Ninguém vai procurar uma terapia reiki só por curiosidade. Pode acontecer, mas é difícil. A maioria vem porque está com problema. Então, você tem que ter muita ferramenta para falar com uma pessoa sobre isso, né? E quando você vai ver nos atendimentos com outras pessoas mais experientes, você vai desenvolvendo a sua ficha da anamnese. Para mim, eu acho que devia perguntar isso, isso, isso da pessoa, né? Eu ofereço uma ficha de anamnese minha. Se a pessoa quiser, se ela vai começar a atender, eu tenho. Mas a pessoa vai desenvolver a dela, né? Porque ela vai trazer para ela o que ela acha que é importante, tá bom? Mais uma pergunta muito importante. Quem pode ser reikiano? Eu posso ser reikiana, mas eu não sou formada na faculdade, eu não estou na área de saúde, eu tenho uma profissão, eu sou profissional liberal, eu posso ser reikiana? Pode, gente. Basta você querer ajudar o próximo. Basta você querer melhorar, se transformar como pessoa. Basta você querer ampliar a sua mente, transformar a sua mente e conhecer esse universo holístico que é maravilhoso. Você pode ser reikiano, sim, desde que você queira, tá? Qualquer pessoa pode ser reikiana, tá bom? Sobre as formações milagrosas, vamos lá. O que eu tô falando com isso, gente? Para começar, um reikiano nunca pode prometer a cura. Se um reikiano falar para você, vem fazer reiki comigo que você vai ser curado, desculpa com todo respeito, tá, com a pessoa, mas isso não é certo. E toda a literatura reikiana que nós temos, todos os mestres que escreveram sobre o reiki, eles falam com a mesma língua, o reiki não cura. Ele promove um despertar, ele promove uma cura, ele potencializa um tratamento que você já está fazendo. Eu tenho depressão, eu tomo remédio para depressão e eu faço terapia. Eu faço psicólogo, né? Eu sou atendido por psicólogo. O reiki vai me ajudar? Vai te ajudar sim. A terapia reikiana, ela nunca vai substituir um tratamento médico, um tratamento psicoterápico. Nunca, tá? Ela não pode substituir. A pessoa que fala isso, ela não está com uma boa índole. Então, por isso que nós temos sempre que se informar, tá? Sempre que se informar, gente. A internet, ela é uma maravilha, mas ela tem de tudo. Outra coisa, quanto às formações milagrosas, eu falo, são as pessoas que ficam, vendem, né, o curso de reiki como se fosse um curso de coaching, assim, sabe? Olha, gente, não é assim. Por isso que eu falo que o reiki 1, o reiki 2 tem que ser respeitado. Nós estamos lidando com energias. Nós estamos lidando com energia universal. Então, ela merece muito respeito. Ela merece uma conexão respeitosa. Eu tenho um curso online de reiki, tá? Eu coloquei na plataforma Hotmart o nível 1 e agora até abril, se Deus quiser, eu vou colocar o nível 2. E lá na minha plataforma, vocês vão ver que a iniciação você vai fazer comigo ao vivo. Depois que você acabar o curso, você manda uma mensagem para mim e a gente agenda a iniciação. Porque o reiki merece esse respeito, essa consideração. Não se pode sair vendendo apostila de reiki, vendendo um curso de reiki, 1, 2, 3 níveis, tudo junto. Gente, isso é um desrespeito com o próprio Mikao Usui. É um desrespeito mesmo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu respeito as pessoas que pensam dessa forma, tá? Mas eu não compactuo com isso, tá? Eu compactuo que o reiki, ele é um degrau que você vai subir. Ele é uma informação que você vai absorver, você vai interiorizar e você vai vivenciar. Então, ele merece muito respeito. Merece muito respeito aí por parte de todos os mestres que tem hoje no mundo, tá bom? Quando eu vejo, por exemplo, as palestras do João Magalhães, né, com toda aquela integridade, aquele cuidado de falar, e você vê o tanto que a gente ainda tem que caminhar dentro da evolução, dentro da nossa transformação,
E aí você fala, puxa vida, é um passo de cada vez. Então, sem pressa, gente, sem pressa de querer ser o melhor reikiano, sem pressa de querer ser aí o the best, sabe? Traga para sua vida. A nossa vida já é tão corrida, né? Nós temos uma sede tanto aí de busca, de busca, de busca. Respira fundo. Faz o nível 1, vê se isso faz sentido para você. Faz o nível 2, tá? Se você se planejar, você consegue fazer o nível 1, 2 e o 3A até dezembro. Lá no meu site tem as datas do ano inteiro já. Até dezembro você consegue fazer. Então você faz o nível 1, dá 2 meses, 3 meses, faz o nível 2, vê se fez sentido para você, tá bom? Então, para mim, a última slide aqui que eu preciso olhar, peraí. Então, resumindo isso aqui tudo, e se alguém quiser mais alguma pergunta para fazer, tá? Pode ir fazendo aí para mim que eu tento enxergar aqui, tá bom? Resumindo, o Reiki, a energia Reiki, a terapia Reiki, para quem vai receber a terapia Reiki, o que ela vai fazer? Ela vai te equilibrar os seus chakras, né? Vai te promover um bem-estar emocional. E isso vai reverberar, né? Vai refletir para todas as células do seu corpo. Então, isso é a terapia Reiki. Quantas sessões são necessárias? Que eu esqueci de falar isso. Gente, no mínimo 4, tá? Aí você pode fazer 4, pode fazer 10, pode fazer 8, mas o mínimo para você perceber, sabe, a sua energia mudando, são 4 sessões, tá bom? Mas se você quiser fazer uma para experimentar, você pode. Gente, não existe regra. Dentro da terapia holística não existe regra. Existe você se sentir bem. Você chegar no lugar e falar, puxa vida, eu gostei daqui. Nossa, eu gostei da terapeuta ou do terapeuta. Isso é o que importa. Porque você vai estar expondo a sua energia para mim, você vai estar expondo o seu problema para mim. Então, o mínimo que você tem que sair daqui é confortado. É melhor do que você entrou, tá bom? Outra coisa, se eu desejo ser um terapeuta reikiano, o que eu preciso fazer? Você precisa fazer as formações de reiki, mas principalmente você precisa vivenciar o reiki. Então, o reiki ele é dividido em níveis, como eu já falei para vocês, tá? Cada nível é um processo que você vai transformar dentro de você. Por isso que ele é dividido em níveis. No nível 1 eu vou despertar, no nível 2 eu vou me transformar e no nível 3 eu vou ser dono de mim mesmo. Eu vou ser responsável, mestre de mim mesmo. Eu vou ser responsável pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos e pelas minhas escolhas. Tá? Isso é o nível do Reiki. Ah, mas e o Reiki Master? O Reiki Master é se você quiser ser um professor de Reiki. Você não é obrigado a fazer isso, tá bom? Aí, então, esse é a formação em Reiki. E como eu vou aplicar essa energia? Aí você vai ter que fazer esses estágios, né, involuntariados, para você ver como que você vai atender, como você vai, o que você vai conversar, o que você deve falar, o que você não deve. Gente, tem toda uma ética, viu, por trás de ser reikiano, tá? O ser reikiano é toda uma ética. Em alguns hospitais, eles pedem o nível 1 e o nível 2. Em outros, pedem o nível 3A, tá bom? O 3A. Então, isso vai muito. Muitas casas assistenciais que têm aplicação de reiki voluntariado, também, algumas pedem o nível 2, outras o nível 3. O mínimo é o nível 2, tá? O mínimo mesmo para você pensar em ser voluntariado, em se voluntariar em algum lugar, é o nível 2, tá bom? Ah, mas eu quero aprender só para mim, só para eu aplicar em mim. Tudo bem. Você ser reikiano nível 2, você não é obrigado aplicar em outras pessoas, você pode aplicar só em você, na sua família, na sua casa, né? No seu trabalho, às vezes a pessoa é cabeleireira, por exemplo, né? Imagina que é mais que o cabeleireiro que põe a mão na cabeça, né? No chakra coronário, tá ali, a pessoa acaba conversando, então ele lida com a energia da pessoa. Então ele fazer um nível 1 para ele já é ótimo, porque ele vai conseguir se equilibrar depois, vai conseguir limpar o seu ambiente. Então assim, o cabeleireiro, o dentista, o médico, a pessoa que lida com o público em geral. É muito legal ele fazer o nível 1, né? E depois, se ele quiser fazer o nível 2, ele pode fazer também. Bom, é isso aí. Enviar uma solicitação para participar? Não, não tem jeito de fazer isso. Em que nível eu posso passar reiki em animais? A partir do nível 1, Glória, você já pode aplicar em animais, tá bom?
O nível 1 já te permite aplicar em animais, em plantas, em alimentos, em você mesmo. Você também aprende a limpar seu ambiente de trabalho, né? É um símbolo que você recebe e ele é poderosíssimo. Ele vai conseguir, você vai conseguir se canalizar bem fácil com isso daí, tá bom? Mais alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui. Tá. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu já tinha respondido aqui algumas perguntas que tinham me feito durante a semana, né? Porque eu fiz até a divulgação do curso, então muita gente começou a mandar pergunta pelo WhatsApp. Então, é isso daí, gente. Ai, você quer fazer o nível 1, nível 2? Pode fazer. Não é recomendado? Não é recomendado. Porque você precisa trazer para o reiki, para a sua vida, para ir você para o nível 2. Como é que é, Laura? Posso energizar pedras com reiki? Sim, no nível 2, a gente aprende a limpar e energizar pedras e também você vai aprender a usar o pêndulo, né? É só uma introdução com a radiestesia. O pêndulo, e esse pêndulo vai ser usado, até estava com o meu aqui, mais para te orientar quanto aos chakras, número de sessões, essas coisas. Filomena, muito obrigada, doutora. Eu não consegui decorar. Eu gostava de saber, eu não tenho estudo, eu tenho só o primário. Tenho 77 anos. Consegue fazer, mano? Consegue sim, Filomena. Só o amor do coração que você, com 77 anos, deve ter aí, ó, para distribuir tanto para você como para as pessoas da sua família. Consegue sim, Filomena. Pode mandar mensagem para mim que você vai conseguir sim. O reiki você não precisa ter um conhecimento prévio nenhum, tá? E eu faço questão do meu nível 1. Ele é muito didático, eu fico 5 horas com vocês, eu tiro todas as dúvidas, vocês têm a apostila para vocês tirarem dúvidas, e eu fico à disposição no WhatsApp para vocês tirarem qualquer dúvida que vocês queiram, tá bom? Isso aí vocês podem ficar tranquilo mesmo, que qualquer pessoa consegue sim fazer o auto-reiki e dar esse passo, gente, tão gostoso na transformação que é o reiki, né? Então, para eu finalizar, antes que o Instagram corta, porque tem um limite aqui de tempo, o que eu queria falar para vocês, que o reiki, gente, ele é o convite à felicidade, como eu disse, coloquei essa semana. Por que um convite? Porque ele vai te mostrar, ele é uma ferramenta, e você vai usar essa ferramenta como você quiser. Se você quiser usar essa ferramenta para você se transformar cada vez mais, você vai conseguir. Então, ele é um convite, né? Nada é imposto, existe um livre-arbítrio e nós fazemos as nossas escolhas. Então, se você está sentindo no seu coração que você quer expandir o seu conhecimento, você quer entrar nesse mundo holístico maravilhoso, esse mundo espiritualista, venha para o reiki, venha para a minha formação agora, dia 21 de março, tá bom? Uma outra coisa importante, o reiki não tem nenhum vínculo com religião. Qualquer religião é bem-vinda no reiki. Você pode ser evangélico, protestante, católico, espírita, umbandista, qualquer religião, budista, né? Porque me causou e por sinal era budista. Então, qualquer religião é bem-vinda no reiki. Ah, eu não tenho religião nenhuma. Você pode vir para o reiki também. Porque uma coisa nós temos que concordar, a energia existe, né? A energia universal, ela tá aí, não tem como negar. Então, o reiki vai te ensinar, vai te promover essa oportunidade da canalização energética. Tá ok? De nada, Filomena, de nada. Estou aqui à disposição, tá bom? Podem mandar mensagens para mim depois. Vai ficar gravado no Instagram, tá? Quem quiser assistir do comecinho. E mais dúvidas, gente, eu tô aqui à disposição. Um grande abraço para vocês. Vamos fazer uma mentalizaçãozinha rapidinha de 2 minutos, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho. Não essa, né? É uma musiquinha mais tranquila. Vamos mentalizar agora, tá? Uma energia bem legal. Quero que vocês aí unam suas mãos. Quem puder, feche os seus olhinhos. Respire e solta o ar. Mais uma vez. Isso, agradecendo, né? A Deus, o nosso Pai Maior, respirando e soltando o ar, sentindo esse quentinho bem gostoso, bem no seu chakra cardíaco, aí no peito, bem junto com o seu coração.
essa cor verde, que é a cor da nossa cura física, nossa cura emocional, mentalizando essa energia junto com esse pulsar do coração, esparramando por todo o nosso corpo. Respirando e soltando o ar. Essa energia indo, passando pelos pulmões, pela caixa torácica, descendo pelo abdômen, subindo pela garganta, descendo para as pernas, subindo na cabeça, os pés, os braços. Toda essa energia de cura, essa energia de gratidão, de tranquilidade. Trazendo paz para nossa mente, para o nosso coração, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo por todas as bênçãos que nós recebemos diariamente e agradecendo por essa energia de cura, essa energia abençoada que é a energia do Reiki. E agradecido que somos, agradeço aos mestres reikianos que participaram comigo nessa live. Toda a espiritualidade, gratidão sempre por estarem comigo. E agradeço a vocês por estarem aqui comigo. Gratidão a todos. E até a próxima. Namastê.